quero aqui mais uma vez te cumprimentar, você que está chegando agora, você que está assistindo essa live desde o começo. Deus te abençoe, se acomode aí do seu melhor jeito, da sua melhor forma, para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E ela se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 21, e eu quero ler aqui o versículo de número 1. 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo número 1. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor, deixa eu ver se já está vindo na tela. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Esse é o trecho que eu quero ler, a palavra que eu quero ler para essa noite. Feche os seus olhos aonde você está, você que pode. Pai, nós entramos na tua presença nessa noite, Espírito de Deus. Nós te damos glórias e graças porque o Senhor é bom, a tua majestade, a tua misericórdia, elas duram para todo sempre. Meu Deus, o Senhor manda e desmanda na terra desde que ela foi criada. O Senhor, meu Deus, tem total controle sobre as nossas vidas. Meu Deus, apresentamos essa palavra nessa noite. Fale aos nossos corações, fale o coração, meu Deus, daquele que precisa ouvir a tua palavra, daquele, meu Deus, que está precisando ouvir a tua voz nessa noite. Espírito de Deus, usa-nos nessa casa, usa-nos, meu Deus, neste culto, para falar aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. É o que eu te peço nesta noite e desde já te agradeço. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra, de um texto muito conhecido de nós. Eu imagino que você, que tem um tempo na casa do Senhor, você já ouviu falar do pacto feito por Israel com o povo de Gibeão, lá em Josué, no capítulo de número 9. O pacto que Josué fez com os gibeonitas, ele foi um pacto que se perpetuou, porque passado tempos depois, muito tempo depois, você vai ver que Deus, ele continuou com aquela aliança, ele continuou dando crédito àquela aliança feita com aquele povo. O que eu quero falar nessa noite é que nós temos o direito de escolher para as nossas vidas. Se você analisar Jesus Cristo, ou melhor, Deus fazendo, junto com a Trindade, criando o ser humano, ele faz nós diferente de todos os outros seres. Ele vai nos dar o direito de escolha, ele vai nos dar o direito de livre arbítrio, o direito de escolher o que é certo, o que é errado, escolher direita, esquerda, escolher o caminho que eu quero seguir. Esse é o que nos diferencia de todos os outros seres. Deus, ele nos deu o direito de escolha. Se você for analisar lá em Josué, no capítulo de 9, como já falei, o versículo de número 15, quero ir lá fazer menção desse trecho para você entender um pouco do que se trata a palavra do Senhor. Josué, capítulo de número 9, versículo de número 15, o que aconteceu para que Deus, ele desse tanto crédito a ponto de mandar uma fome em Israel que durou por cerca de 3 anos, irmãos. Eu quero ler aqui Josué capítulo 9, versículo de número 15, olha o que diz. E Josué fez paz com eles. Eles quem? Os gibeonitas. E fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Vou explicar aqui rapidamente, para você entender. Como você sabe, Deus, ele tira Israel da terra do Egito, da escravidão. Ele conduz Israel até Canaã, até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Isso foi a promessa que Deus fez ao povo dele. E ali no meio do caminho, quando já tinham passado pelo mar, já tinham sido libertos das mãos de Faraó, já tinham vencido algumas guerras, a próxima cidade que eles deveriam destruir, segundo o mandado de Deus, era a cidade de Gibeão. Só que ali a gente vê, irmãos, que o ser humano, ele tem sim o direito de escolher. Se você analisar aquele rei de Gibeão, ele vai ter uma inteligência em saber que o Deus que estava conduzindo o povo de Israel era um Deus poderoso, um Deus forte, que os tinha feito vencer vários outros reinos, vencido várias outras tribos, vencido muitas guerras já até chegar àquela cidade de Gibeão. E ele, o que acontece? O rei de Gibeão fala: olha, eu creio que o Deus deles é muito forte.
O Deus deles é muito grande. E o que nós faremos? Olha, vamos vestir-nos de pano de saco, vamos nos sujar, vamos parecer pessoas que moram em rua, vamos parecer pessoas que estão sofrendo. Veste aí, pessoal. Vestiu uma galera de pano de saco, outros pegaram pães e colocaram bolor no pão, o pão ficou todo embolorado, pegaram vinho velho, e ali eles fizeram aquele kit para parecer que era um povo distante, um povo sofrido. E eles vão até o encontro de Josué. Ali eles se apresentam a Josué dizendo: olha, nós viemos de uma terra distante, nós somos estrangeiros, nós somos um povo que já tem sofrido muito. Eu queria propor um acordo com você, uma aliança contigo. Não, que você nunca venha nos matar, que venha ter paz entre o seu povo e o meu povo, que nós venhamos ser um povo amigo, que nós venhamos ficar de bem, que nós venhamos ser pessoas próximas, ser pessoas juntas. Só que era o próximo inimigo de Israel que estava propondo esse acordo a Israel. Irmão, não aceite proposta de acordo do seu inimigo. Não aceite propostas de acordo do seu inimigo. Ah, mas eu não sei se é meu amigo ou se é meu inimigo. Meu irmão, não interessa, vai perguntar a Deus. O erro de Josué foi não perguntar a Deus o que Deus achava daquilo. Porque se ele pergunta, Deus já ia falar: olha, é os seus próximos adversários. Seria uma terra a mais que Deus daria em possessão de Israel. Mas Josué, empolgado, não sei nem por que ele quis fazer aquele acordo, mas ele fala: não, nós vamos fazer esse acordo com vocês, vai ter paz entre nós e vocês, não vamos te matar. E assim foi o acordo, a aliança feita de Josué com os gibeonitas. E o que acontece? A próxima cidade, quem era o povo? Os que acabaram de fazer acordo com Israel. E o interessante é que Josué, quando ele pensa em querer lutar, em guerrear contra eles, Deus vai lembrar: olha, você fez acordo, você fez aliança com eles. E o que é assinado aqui, meu irmão, o que é feito aliança, a própria palavra vai dizer: o que duas pessoas aqui concordam, é concordado também nos céus. Isso foi o que aconteceu. O bom de Deus é que Deus ele teve misericórdia de Josué, que os gibeonitas não quiseram fazer nada de mal, porque o acordo, se você analisar aqui em Josué, vai ser: nós não iremos matar vocês. Mas o acordo não diz que vocês não poderão matar a nós. A aliança não diz isso. Aí então Josué fala: então, por que vocês fizeram isso? Nós vamos pegar vocês e fazer vocês servir ao povo de Israel. Ser servo, escravo, vocês vão ser cortadores de lenha, vocês vão fazer o serviço pesado do nosso povo. E assim aconteceu. Isso foi o que aconteceu, a escolha de Josué. Josué escolheu fazer aliança com o povo gibeonita. Aleluia. Agora voltando para o nosso texto, aqui em 2 Samuel capítulo 21, olha o que diz a palavra. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos, olha só, tempos depois, muito tempo depois, 3 anos de fome. Irmão, eu não imagino ficar nem uma semana de fome. Eu não imagino ficar nem portanto um dia de fome. Agora 3 anos de fome. Imagina o estado de calamidade que se encontrava Israel. Imagina o estado de isolação que encontrava aquele povo. E aí o que vai dizer a palavra? Davi olha e fala: olha, tem algo de errado acontecendo. Alguma coisa não está certa. Davi sabia da sua integridade com Deus. Ele sabia que ele andava bem com Deus, mas ele quebrou uma aliança. E às vezes acontece, irmão, na sua vida, de você estar andando bem com Deus, você saber que você está trilhando um bom caminho, que você está agradando o mestre, mas você, aleluia, tem que cumprir as alianças, os acordos que você firmou nessa terra, tão somente na terra, também nos céus, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E a palavra, irmãos, nossa, de todo ser humano, ela pelo menos deveria ser sim, sim, ou não, não. E ali a fome, ela chega então até os termos de Israel. E o que acontece? Davi vai ao Senhor e pergunta: Deus, será por que está acontecendo isso? Será por que nós estamos passando por esse estado? Por que será que nós estamos passando por essa situação? Aí Deus olha para eles e diz: é por causa da casa sanguinária de Saul, que
matou os gibeonitas. Matou não todo o povo, mas matou uma grande parte do povo. Então um pecado que não foi nem cometido por Davi, foi cometido por Saul, ele se estendeu e chegou até a casa de Saul e todo o seu reinado, todo o seu reino, nos termos de Israel. Irmãos, é forte o que diz esse texto, porque a gente às vezes não dá mínima com o acordo e a aliança que a gente faz na nossa vida. Porque um dia, não sei se você se lembra, você entregou a sua vida a Jesus. E muita gente, não vou dizer que você fez isso, mas eu quero acreditar que sim. Muita gente olhou para os céus, para Jesus e disse: Jesus, eu quero te servir com todo o meu ser. Eu quero me doar ao máximo ao Senhor. Eu quero me servir, eu me comprometo a me doar por inteiro na sua obra. Você fez uma aliança com Deus, fez uma aliança com Jesus. Naquele dia em que você olhou para os céus e disse: Deus, eu quero te servir por toda a minha vida, eu quero te servir enquanto eu viver, eu quero, meu Deus, estar na sua casa, eu quero, meu Deus, te adorar, engrandecer o teu nome, enquanto aqui eu viver. Você firmou uma aliança com Deus. Aleluia. Irmãos, e por muitas quebras de aliança que nós fazemos, Deus ele imputa maus a nós, para nós nos lembrarmos do que falamos a Ele, nos lembrarmos do que nos comprometemos a Ele e voltar ao caminho que nunca deveríamos ter saído. Por isso que Deus permite muitas coisas em nossa vida. Se você for no livro de Juízes, no capítulo de número 11, quero voltar um pouquinho aqui para ler, Juízes capítulo 11, versículo de número 31, olha o que diz a palavra do Senhor de um homem que fez uma escolha e fez um compromisso, uma aliança com Deus. O nome desse homem é Jefté. Olha o que ele fala, olha o que ele fala para Deus, versículo 31. Aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Vou explicar para você essa história, para você que não conhece ela. Jefté era um homem que foi nascido de uma mulher que era prostituta. Ele tinha alguns irmãos. E ali Jefté, ele tem, pelo costume dos judeus, pelo costume de Israel, por ser filho de uma prostituta, ele era alguém desprezado. Ele era alguém que era para ser considerado alguém que não valia nada. Por quê? Porque ele foi nascido de uma traição. Ele foi nascido de uma prostituição. Então Jefté, ele é esse homem que ele precisa sair da sua casa. Ele precisa sair do meio da sua parentela, do meio da sua terra. Por quê? Não porque Deus falou para ele sair assim como fez com Abraão, irmão, não, porque ele foi obrigado a isso. A rejeição, o ódio para com Jefté era tanto que ele precisou sair da sua casa ali, da onde ele morava, e ir para outra cidade. Ele foi até a cidade de Tobi, se não me foge a memória, não sei muito como pronuncia esse nome, mas ele foi para um outro lugar distante. Por quê? Pela rejeição que tinha em sua casa. Mas Deus, irmãos, Ele jamais rejeita alguém que quer andar em sinceridade com Ele. O próprio Deus, lá no livro de Levítico, vai dizer que era assim para ser rejeitado. Jefté não poderia, se ele fosse levita, não poderia nem entrar, nem tocar nas coisas santas do Senhor. Ele não poderia muita coisa, ele não tinha muito direito na sua época. Mas Jefté, ele preferiu andar em retidão para com o Senhor. Ele preferiu escolher Deus, por mais que tudo tinha se virado para com ele. Ele escolheu Deus, ele escolheu viver ao lado do Altíssimo. Ele escolheu, meu irmão, viver diante de tudo aquilo que ele passou, estar ao lado do Criador dos céus e da terra. A ponto do povo de Amon, dos filhos de Amon, erguerem guerra ali na onde ele morava, em Gileade. E ali o povo de Gileade não tinha o que fazer. E olha que interessante, Deus ele ergue Jefté longe da sua terra e torna ele um guerreiro, irmão, renomado. Ele era um homem conhecido, ele era um homem guerreiro, alguém de guerra, alguém que era forte, que é alguém que conquistou algumas coisas. Por quê? Porque Deus era com ele. E então os gileaditas, os seus irmãos, o seu povo, chega até Jefté e fala: olha,
Nós reconhecemos, os anciãos de Gileade vai até Tobi e chega a Jefté e fala: olha, nós reconhecemos que você é um guerreiro, você é alguém forte, que nós precisamos de você. Por que vocês precisam de mim agora? Ele vai perguntar: por que vocês precisam de mim agora? Aí eles vão dizer: não, é porque você é alguém que tem alguma coisa diferente. Irmão, quando você escolhe estar ao lado de Deus, quando o mundo te vira as costas, mas você não vira as costas para Deus, você usa essa situação para se aproximar de Deus, é aí que Deus ele começa a te honrar, é aí que Deus começa a ser contigo, é aí que a sua vida, irmão, começa a melhorar, a ser melhor. Por quê? Porque Deus ele não deixa um filho seu na mão. Então eles chegam até Jefté e falam: olha, por favor, nos ajude. Aí ele impõe algumas condições: eu vou com vocês, eu ajudo vocês, mas eu quero algumas heranças, eu quero algumas recompensas. Ele imputa isso e consegue fazer isso, a ponto dele ir até ir com eles ali para guerrear contra os filhos de Amon. E no meio do caminho, olha só o deslize que ele deu, o pequeno deslize. Foi um homem que estava com Deus, um homem que estava ao lado de Deus, mas um pequeno deslize, uma pequena aliança, foi capaz de dar uma cambaleada nele, foi capaz de deixar a vida dele um pouco pior. Por quê? Porque ele, irmãos, olha só, se Deus é na sua vida, você tem que ter certeza que Deus é na sua vida. Se Deus é contigo, você tem que ter certeza que Deus é contigo. Jefté, ele deu uma cambaleada, a sua fé deu uma cambaleada, e no desespero ele fala: Deus, se o Senhor nos entregar os filhos de Amon nas nossas mãos, eu vou embora, quando eu voltar da guerra, eu vou embora para minha casa, e aquilo que primeiro sair da minha porta, da minha casa, eu oferecerei ao Senhor em holocausto. Olha só, não foi Deus que pediu para ele. Deus não chega para Jefté e fala: olha, oferece aquilo que sai da sua... Não, ele que escolheu isso. A boca dele pronunciou, saiu da boca dele. Ele vai à guerra, vence a guerra, volta. Quando ele vai chegando na sua casa, quem sai da sua casa? A sua própria filha, sua única filha. Ela vem dançando e com festa, vem fazendo festa, dançando, porque seu pai tinha conseguido vencer os filhos de Amon, tinha conseguido vencer na guerra. E o que acontece? Ele tem que cumprir, tem que oferecer em holocausto a sua própria filha. Existem algumas traduções, eu não quero me estender a isso. Eu sei que não foi muito bom para ela, nem para ele o que ele falou. Mas existem algumas traduções, alguns rumos teológicos que vai dizer que a sua filha, ela teve que ficar no celibato ali, teve que ficar 100% na casa de Deus. Mas o texto não vai dizer isso. O texto vai dizer que ele tinha que oferecer em holocausto, e eu quero me fechar até aqui, não quero me estender além daqui. Mas foi algo que ele escolheu, foi algo que ele falou. É muito importante, irmãos, quando você fala com Deus alguma coisa e faz. Eu não vou chamar ele de mais louco, porque eu chamaria ele de mais louco se ele não tivesse cumprido aquilo que ele tinha falado. Quando você falou alguma coisa para Deus, como falei agora há pouco, quando você, irmãos, pronunciou com a sua própria boca o que faria e o que seria para Deus, irmão, você não falou diante de homens, não, mas o exército dos céus, o próprio Deus, os anjos, todo mundo contemplou você falando. Agora, tão somente, irmãos, assim como Deus diz a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, porque Ele será contigo. Saiu da sua boca, foi querer seu quando você falou que entregaria a sua vida a Ele, entregaria a sua vida 100% a Ele, se dedicaria a Ele. Foi você quem falou. Aleluia. Bom, Deus, Ele é bom, Ele é tremendo. Quando nós nos posicionamos para com Ele, quando nós nos colocamos debaixo do querer e da vontade dele, irmão, não existe inimigo. Assim como foi com Jefté, assim como foi em toda a vida de Davi, não existe inimigo nenhum que fica de pé perante a sua presença. Não existe inimigo nenhum que possa pelo menos ferir você. Não, Ele estará contigo. E ainda que você olha e vê, irmãos, que a situação não é tão favorável, mas se Ele estiver contigo, meu amigo, minha amiga, não tem para ninguém. O diabo já é derrotado, você já é vencedor, e tem um céu ainda te aguardando como sua recompensa.
lá na glória. Aleluia. Quer outro exemplo? É só você ir lá no livro do Êxodo. Esse já foi uma aliança, para você ver como Deus trata da aliança dele para com o ser humano também. Ele leva, irmão, até o fim. No livro do Êxodo, no capítulo de número 28, você que tem uma Bíblia fácil aí, vai abrir lá em Êxodo, capítulo de número 28. O versículo é o versículo de número 1. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor. Ó: depois tu farás chegar a ti e a teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. O que acontece aqui? Deus ele está escolhendo para Israel o sacerdócio. Ele está selecionando quem seriam os sacerdotes, quem cuidaria da casa do Senhor. Tem dois acontecimentos acerca dessa mesma palavra que aconteceram, e eu quero falar para você agora, daqui a pouquinho eu vou te falar. Primeiro eu quero falar de um homem que tinha a faca e o queijo na sua mão. O nome desse homem era o antecessor de Saul, de Davi, o próprio Saul, o mesmo que quebrou a aliança com os gibeonitas. Aleluia. Que vai se encontrar no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 13, versículo de número 9. Quero ler aqui rapidamente o que acontece com Saul por quebrar um pacto, uma aliança que Deus tinha feito para com os filhos de Israel. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Olha lá em Êxodo, capítulo de número, que eu acabei de ler agora, capítulo de número 28, versículo 1, que Deus está falando a Moisés: ó, o sacerdócio vai ser para Arão, para seus filhos, sua descendência, a tribo de Levi, esses serão os sacerdotes. Mas no mesmo livro de Êxodo, Deus vai falar: ó, os que poderão oferecer sacrifício de holocausto, ofertas pacíficas e expiação de pecados, somente o sacerdote que poderá fazer isso, o sumo sacerdote. E ali os seus ajudantes, que geralmente eram os outros sacerdotes da casa, eles também ajudavam nas ofertas. E o que Saul faz? Ele quebra uma aliança que Deus fez para com os filhos de Israel. Olha só o que acontece depois com Saul. Então disse Samuel a Saul, no versículo 13: procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora, o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, esse mandamento era a lei que eles tinham que seguir, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha o que diz, irmãos: agora seria a hora que Deus confirmaria seu reino para sempre. Era só você esperar um pouquinho. Era só você seguir a minha palavra. Era só você seguir a minha aliança. Era só você seguir o meu mandamento, que o seu reino seria estabelecido para todos sempre em Israel. E você que não entendeu, existia só uma possibilidade de ser oferecido sacrifício a Deus. Era só o sacerdote, irmão. Enquanto Saul ele sai com o povo para guerrear contra o povo contra os filisteus, ele fica com medo, a situação de medo. Olha, não foi uma situação pensada, foi algo que ele agiu loucamente. Mas mesmo assim, quando você estiver, irmão, pensando em agir loucamente, dobre seus joelhos, vai orar, vai falar com Deus, vai se prostrar a Ele, porque Ele, aleluia, Ele te falará o que você irá fazer. Aleluia. Aí ele Samuel fala: espera 7 dias que eu estou indo, eu irei oferecer o sacrifício, nós iremos ganhar a guerra. E aqui no versículo 13 ele revelou: e o seu reino seria confirmado para todo sempre em Israel. Mas o que Saul faz?
ele decide fazer, quebrar uma aliança, quebrar um pacto, fazer aquilo que não era para ele fazer, agir loucamente. Ele oferece o holocausto, e o versículo 14 vai confirmar o que a gente está dizendo, ó. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe aquilo que você falou para Deus? Sabe aquilo que você tinha no seu coração e se aliançou com Ele quando você se comprometeu a se doar para Ele, se comprometeu a ser alguém, irmãos, que colocaria todos em sua volta, como falando: olha, meu Deus, eu quero esse Deus também, eu quero o Deus desse homem. Você faria as pessoas crerem, você faria as pessoas acreditarem por intermédio do Espírito Santo. Não quebre essa aliança que você fez com Deus. Não quebre esse pacto que você fez com Deus. Porque da mesma forma que Deus fez com Saul, nós não somos insubstituíveis. Se você não quiser, se você não desprezar o pacto, se você abrir mão do pacto, você quebrar a aliança, não tem problema. Aqui vai dizer que a própria palavra do Senhor lá em Êxodo vai dizer que aquele que transgredisse essa lei seria extirpado do povo. E Saul, irmãos, foi morto de uma forma trágica. Ele coloca a espada na sua frente e pula sobre ela, e as suas entranhas são atravessadas por aquela espada. Essa foi a morte de Saul. Por quê? Porque ele escolheu quebrar a aliança com Deus. Ele escolheu não seguir mais aquilo que o Senhor Deus tinha proposto a ele. O reino dele seria estabelecido para todo sempre, mas ele preferiu, ele escolheu, a escolha foi dele. Ele quem falou: eu oferecerei o holocausto, ele escolheu, não foi ninguém que falou para ele. E da mesma forma lá em Êxodo, trazendo aqui outro sentido também para essa palavra, lá em Êxodo, no capítulo de número 30, versículo de número 34. E é interessante, irmãos, que Deus tinha acabado de falar com Arão, acabado de falar com o povo. E olha o que vai acontecer, versículo de número 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionístia e gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Aqui vemos Deus, ele dando uma fórmula, ele dando uma receita do que ele queria. Deus, ele te deu a receita do que ele quer de você. Eu tenho certeza que você sabe o que ele quer de você. Então Deus, ele deu a receita: olha, eu quero o incenso quando for oferecido lá no incensário, eu quero gálbano, eu quero estoraque, eu quero onístia. Ele pediu só isso. Foi o que Deus pediu. Agora, se você for lá em Levítico, capítulo de número 10, aqueles que ouviram Moisés falando, os filhos de Arão, que já eram sacerdotes também, olha o que eles fazem. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Olha o que acontece. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles escolheram, foi escolha deles. Eles decidiram fazer do jeito que eles achavam que era melhor, jogando fora aquilo que Deus tinha pedido. Olha, irmão, aquilo que Deus pediu para você, irmão, é sagrado. O que Deus pediu para você é sagrado. Ele que sagrou que você deve fazer isso. O que Deus pediu para você fazer é seu. Agora, se você não quiser, tem quem queira. Tem alguém, irmãos, chorando, com os olhos no travesseiro a essa hora, chorando para ter aquilo que você tem, chorando para ter as coisas que você tem na sua vida, que Deus tem te proporcionado. Tem pessoas, meus irmãos, gemendo, angustiadas, tristes, porque não tem aquilo que você tem, que Deus te deu. E muitas vezes nós
com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, nós nos esquecemos do Senhor e escolhemos fazer aquilo que Ele não quer de nós. O que Ele quer de nós, nós não fazemos. Paulo mesmo vai dizer, Deus, mas a diferença de Paulo é que ele reconhecia, ele queria mudança, ele queria mudar. Ele vai dizer, olha, Deus, o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não estou conseguindo fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Olha só, estávamos vendo hoje, que nós irmãos não precisamos mentir para Deus. Eu sei que muitas vezes você deu uma desanimada no seu caminho, eu sei que muitas vezes você deu uma desanimada, falou, não, eu estou cansado de tudo isso, eu estou cansado. Davi aqui, no texto que li, Davi não tinha culpa da fome de Israel, ele não tinha culpa, mas ele foi buscar no Senhor o que tinha acontecido. Aleluia. E muitas vezes você talvez se decepcionou, falou, não quero mais. Mas irmão, lembre-se da aliança que você firmou com Deus. Lembre-se do pacto que você firmou com Deus. Não se esqueça disso. Maior é aquele que está contigo. Aleluia. Se a fome chegou em Israel, talvez não seja a sua culpa, talvez seja de Saul lá atrás, mas ele tem, aleluia, ele tem o pão para saciar a sua fome. Ele pode, irmãos, chegar com a solução na sua vida. Maior é o que está contigo. Davi vai dizer, melhor será para mim cair na mão do Deus vivo, porque só Ele pode livrar a mim. Quem poderá livrar você senão Deus? A solução do seu problema só está nele. Só Ele, irmãos, tem salvação, só Ele tem cura, só Ele tem milagre, só Deus faz milagre, irmão. É lindo você ver pessoas, a minha mãe, por exemplo, não sei nem se está assistindo, mas que tinha um câncer ali no seu seio, e Deus curou ela daquele câncer. É lindo você ver alguém, irmãos, que está andando de acordo com Deus, e Deus vai lá naquele problema, naquela ferida, naquilo que está impedindo, e chega com bálsamo, com a solução daquele problema. Só Deus faz milagre. Só Deus faz milagre. Não desista daquilo que você conversou com Deus, daquilo que você prometeu a Deus. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus para a sua vida, Ele também não vai desistir. Não desista, irmãos, daquilo que você falou para Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus falou para a sua vida vai acontecer, querendo o inimigo ou não, que tendo fome ou não, tendo sede ou não, aleluia, vai acontecer, porque se Ele falou, está falado. Aleluia. A fome chegou em Israel. Estamos num período difícil, numa quarentena onde muitos pais, muitas pessoas têm enfrentado isso. A fome chegou em Israel. A culpa nem era de Davi. Mas a quem recorreremos se não for Deus? A quem, irmãos, nós iremos recorrer? Quem tem solução se não for Deus? Olha para Eliseu, lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, de verso 32. Eliseu sentado, conversando com os anciãos, diante de uma situação de fome, de calamidade que tinha acontecido em Samaria. Os sírios tinham cercado Samaria, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém podia fazer nada diante daquela situação. E Eliseu, o que ele fez? Ele estava sentado, conversando com os anciãos, aleluia, sabendo que maior era o que estava com ele. E quando ali o rei manda aquele mensageiro para dizer a Eliseu que ele morreria, Eliseu fala, olha, Deus já me falou, Deus já está comigo, Ele falou para mim que está vindo um mensageiro do matador aí, do assassino. Então vocês fecham a porta, não deixa esse mensageiro chegar, só deixa o rei falar comigo quando ele chegar. O rei chega, a fome está avassaladora. Eliseu olha dentro do olho do rei e fala, amanhã, a essa mesma hora, aleluia, já não vai ter mais fome. Amanhã, a essa mesma hora, aleluia, vai ter trigo. Amanhã, a essa mesma hora, já não vai ter mais mãe tendo que matar seu filho para se alimentar. Amanhã, a essa hora, estaremos nós desfrutando das maravilhas de Deus. Olha para Elias. Se você olhar Elias no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, a primeira menção de Elias, ele chegando diante do rei Acabe dizendo, olha,
não vai chover. Não vai chover em Israel, senão segundo a minha palavra. A primeira menção de Elias na Bíblia, ele diante de Acabe, falando: não vai chover, vai ter fome em Israel. E para onde vai Elias? Elias vai para um ribeiro, oh glória, beber água do ribeiro. Deus fala: fica aí. Vai vir um corvo trazer pão e carne para você de manhã, você vai comer. De noite, quando você tiver fome também, vai vir um outro corvo. Não sei nem se era o mesmo, mas eu sei que o corvo tinha que obedecer à voz de Deus e levar o pão e a carne para Elias, porque andava Elias de acordo com a vontade do Senhor e nunca tinha quebrado a sua aliança com ele. É assim que acontece, irmãos, quando nós nos deleitamos, confiamos em Deus. Eu sei que a situação ela é difícil. Eu sei que a situação, irmãos, ela é preocupante. Mas Elias não estava nem aí que a fome ia chegar. Ele não estava nem aí que não ia chover. Ele sabia que Deus estaria guardando ele. Ele sabia que ele ia estar comendo pão e carne. Olha só, irmão, carne todo dia num país que está a fome sendo avassaladora. Elias não era nem um rico, nem um milionário, mas ele era alguém guardado por Deus. Ele era alguém conduzido por Deus, e a sua vida estava nas mãos dele. Aleluia. Mas tão somente guarda o compromisso e a aliança, o pacto que você fez com Deus. Não abra mão dele. Não abra mão do pacto que você... Eu quero repetir isso. Não abra mão do pacto que você fez com Deus, de forma nenhuma. Eu não sei o quanto você tem orado para nós voltarmos aos cultos físicos, voltarmos para a casa do Senhor, fazer o inferno ficar doido de raiva, porque nós queremos ganhar almas, queremos, irmãos, povoar os céus, queremos fazer o inferno, irmãos, ir à falência. Nós queremos trabalhar para o reino de Deus, nós queremos isso. Eu não sei o quanto você tem pedido a Deus isso. Aleluia. Mas tome Deus como prioridade da sua vida. Tome Deus como prioridade da sua vida, porque só Ele pode guardar você, só Ele pode matar a sua fome, só Ele, irmãos, pode te conduzir, oh glória a Deus, aos caminhos. Oh meu Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Só Ele pode conduzir a sua vida, aleluia. Aonde tem fome, Ele pode levar o pão à sua mesa. Aonde, irmãos, tem sede, Ele vai te levar até o ribeiro para tomar ali a melhor água. Aonde, irmãos, o inimigo está predominando, Ele predominará sobre a sua vida. É o que Deus faz quando nós, irmãos, decidimos não abrir mão do compromisso com Ele. O caminho dele é melhor que o nosso e acabou, só isso importa. Voltando aqui o texto para finalizar. E houve fome nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui para outra coisa. A diferença que eu vejo mais gritante de Saul e Davi e os outros reis que estiveram em Israel. Irmão, para Deus geralmente ele tinha um profeta, ele falava com aquele profeta, e aquele profeta era responsável em falar com o rei. Deus usava o profeta para geralmente entregar a mensagem de Deus para o rei. Mas Davi era diferente. Davi ele não precisava consultar o profeta. Por mais que é um cargo importante o profeta, sim, mas Davi ele já tinha uma intimidade maior. Ele não precisava mais ir no profeta consultar, não. Ele dobrava os seus joelhos, ele mesmo consultava a Deus e Deus falava com ele. Que nível de intimidade você está buscando para com Deus? Que nível de amizade você está buscando para com Deus, irmão? O que você tem feito nessa quarentena? Aonde está, meu irmão? Aonde você está saciando a sua sede espiritual? Aonde você, irmão, está trazendo acalento para a sua alma? Aonde você está saciando a fome que o nosso espírito tem? Não venha dizer para mim, irmãos, que não precisa disso. Não venha dizer para mim que do meu jeito mesmo tá bom, Deus vai aceitar. Não, fuja desse papo. Do jeito que está tá bom, do meu jeito Deus vai me aceitar. Eu não preciso. Fuja disso.
Jesus falou: se você quer vir após mim, ó, tem alguém andando, tem outro indo após ele, ele está seguindo. Se está seguindo, é um seguidor. Então Jesus está dizendo: se você quer ser um seguidor, se você quer ser meu seguidor, tome a sua cruz. Ele vai dizer: tome a sua cruz. Ele não vai dizer que dele vai proporcionar uma cruz para você. Ele vai dizer: você mesmo, pegue a sua cruz, você, escolha a sua cruz, pega ela, coloca nos seus ombros e siga-me. Negue a si mesmo, negue a sua vontade, negue a sua carne, negue, irmãos, negue a você, negue aquilo que te distancia de Deus, negue aquilo que te afasta da presença do Altíssimo. E Davi era alguém que buscava sempre estar pertinho de Deus, sempre buscava estar, meu irmão, juntinho de Deus. Ele consulta ao Senhor, e olha o que acontece. Os gibeonitas, um pacto que foi feito lá atrás, que Saul quebrou, por causa deles, por causa que mataram eles, essa fome veio até os termos de Israel. E para finalizar, Davi então ele vai até os gibeonitas e perguntam: o que vocês querem? O que vocês precisam? Deus já me revelou, Deus já me falou que é por causa de vocês a nossa fome. O que vocês precisam? Aí eles falam: olha, nós não queremos vingança para com Israel, nós não queremos matança em Israel, não, nós queremos apenas 7 filhos de Saul, 7 descendentes, de Saul, para matar esses descendentes de Saul. E assim Davi faz. É uma escolha difícil, é uma escolha difícil, é uma escolha que requer eu não sei nem dizer o que, mas requer ter um poder de decisão aguçado. Sim, requer. Mas se Deus está no negócio, irmão, se foi o plano de Deus, se foi para trazer Deus novamente para perto, se foi para trazer as coisas de Deus para perto, é necessário. E acontece que, infelizmente, Deus é lindo, porque Deus também já tinha falado para Saul o que aconteceria com a casa dele. Mas isso acontece, Davi vem, pega ali 7 descendentes, 7 filhos de Saul, leva até os gibeonitas, e ali eles enforcam ele. Eu já vou fechar minha Bíblia, aleluia, para falar um pouquinho menos agora e para finalizar. Eu quero resumir tudo isso que eu falei em uma coisa. Lembre-se, aleluia, Deus vai dizer lá em Apocalipse: lembre-se do seu primeiro amor. Porque se você deixar o seu primeiro amor, a rejeição vem dele. Deus rejeita? Rejeita. Deus mata? Mata. Deus dá vida? Também. É dele o controle, é dele o poder. Ele faz o que ele quer. Não queira agir conforme a sua justiça, e não queira justificar a Deus conforme a justiça humana. Não. A justiça de Deus, ela é a mais perfeita que existe. Voltemos nós ao primeiro amor, voltemos nós às primeiras obras, voltemos nós à aliança, voltemos nós ao trilho, ao caminho que nós mesmos prometemos a Deus que nós trilharíamos. Aleluia. Voltemos ao primeiro amor, voltemos à aliança, voltemos àquilo que nós falamos para Deus que faríamos, irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus, Ele falou também comigo através dessa palavra. Espero também que Ele tenha falado contigo, e que nós, irmãos, venhamos dar prioridade à obra de Deus, às coisas de Deus, prioridade às coisas do céu. Por quê? Porque a vida vem dEle, tudo vem dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Então tudo é dEle. E você, irmão, foi criado para ser adorador de Deus. Lá no Éden, quando Deus cria Adão, Ele sopra o Espírito em Adão, e há então a necessidade de ligação,
de nos ligarmos ao Altíssimo. Há uma necessidade de estarmos, meus irmãos, pertinho de Deus. Há uma necessidade em todo ser humano de estar juntinho de Deus. Oh glória, eu sinto a presença dele aqui, irmão. Queira se religar a Deus, queira voltar ao primeiro amor, queira estar junto dele. Feche seus olhos aí onde você está, Pai. Nós entramos na tua presença, nós te damos honra, te damos glória, te damos o louvor, adoramos ao seu nome, porque não há quem se iguale ao Senhor na tua morada, não há Deus que se iguala ao Senhor na sua habitação. Não existe, meu Deus, quem chegue perto da sua grandeza, da tua majestade e da sua glória. Não existe ninguém que se assemelhe a ti. Portanto, Deus, eu quero somente manter a aliança que tenho feito contigo, e, meu Deus, que eu possa até os fins dos meus dias, meu Deus, estar no centro da tua vontade, do teu querer. Aleluia, Espírito enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, só tu faz. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora.
chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Oh, Senhor, vá de encontro a essa vida está distante do Senhor, está distante. Aproxima-nos, ó Pai, pois só o Senhor tem, pois só o Senhor tem palavra de vida pra nós, palavra de vida pra nós. Vem com teu poder, vem com teu fogo, vem Deus sobre nós, vem Deus sobre nós, vem Deus, vem com seu amor, vem com seu amor, nos constrange a Deus, com seu amor, nos constrange a Deus, com seu amor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o seu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar a terra toda. Oh, 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 a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos ver. Ah, oh, a terra clama, a terra clama. Oh, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Vamos então orar, irmãos, para finalizar esse culto. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor não mente e porque o Senhor nos escolheu para ser seu povo. Então, meu Deus, já estamos felizes e saímos daqui, meu Deus, de uma forma diferente, Espírito Santo. Meu Deus, que se estenda até os lares, meu Deus, continue dando vitória, dando força a todos os teus filhos, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor.
Nós te agradecemos, você que assistiu. Deus abençoe a sua vida. Continue aí ligado nas nossas programações, porque domingo que vem, nesse mesmo horário, irmãos, é oficial, nosso culto ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida.